Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Vamos iniciar a nossa aula hoje de História e nós vamos dar continuidade ao conteúdo Escolas de Outros Tempos. Hoje vamos estudar sobre os objetos escolares do capítulo 9. As páginas são de 64 a 66. Será que os objetos escolares das escolas antigas eram parecidos com o que usamos hoje? O que você acha? Vamos ver? Bem, aqui eu tenho um objeto escolar que era usado nos tempos antigos para reproduzir cópias. Ele era manualmente à base de álcool, ok? E o nome desse objeto é mimeógrafo, certo? Outro objeto que temos aqui são as carteiras. Elas eram de madeira e geralmente eram de 2 assentos para 2 pessoas sentarem juntas, ok? Vamos conhecer o próximo objeto? Bem, nós temos aqui uma lousa. Essa lousa é uma lousa que utiliza giz e não piloto. Bem, ainda existem escolas que fazem uso dessa lousa, ok? Outro item da escola antiga é o boletim escolar. Vejam aqui esse boletim de 1987. Percebam que as notas elas eram registradas manualmente usando a caneta. Vermelho para simbolizar as notas abaixo da média e azul as notas na média. Bem, o que é interessante nesse boletim? Primeiro, que ele era um boletim impresso, né? E o registro era feito manualmente a cada bimestre. As notas elas eram inseridas de caneta, como nós já falamos, e esse boletim ele era entregue somente ao final do ano. Detalhe importante: quem fazia o registro das notas eram as secretárias escolares e elas não podiam rasurar esse documento, senão teria que refazer tudo de novo. Imagina só elas terem que refazer mais de 300 boletins. Era muito trabalho, certo? Agora nós vamos para a nossa atividade. Bem, a nossa atividade se encontra na página 64 do nosso livro, tá certo? E aqui nós temos alguns objetos escolares que sofreram transformações ao longo do tempo. Claro que suas funções continuam necessárias, como escrever, reproduzir cópias, guardar canetas, transportar livros e cadernos e registrar a avaliação do desempenho escolar. No entanto, o formato, a utilização se modernizaram. Então, você vai inserir abaixo de cada um deles uma imagem de um objeto atual, moderno, certo? Por exemplo, abaixo do mimeógrafo, nós temos hoje a impressora, tá certo? Que tira muitas cópias. As carteiras, você vai inserir uma carteira mais moderna. No lugar da pena e do tinteiro, nós temos hoje a caneta. No lugar da lousa com giz, nós temos uma lousa agora que usa pilotos. E no lugar dessa pasta, utilizada para transportar os materiais escolares, nós temos a mochila. No lugar do estojo de madeira, nós temos um estojo totalmente diferente, tá certo? Então, capriche nessa atividade. Na página seguinte, nós temos uma atividade também que você precisará analisar esses documentos. Percebam que esses documentos são antigos, similar àquele que eu mostrei, tá certo? Então, você vai precisar identificar que documentos são esses e de que anos eles são. Bem, o primeiro documento são lembranças da escola de 1962, conforme nos diz a imagem. E a outra é uma caderneta escolar ou boletim escolar e o ano é de 1987. Você ou alguém da sua família possui documentos semelhantes como eles se caracterizam?
Bem, na letra B, você vai responder quais são os documentos que são semelhantes hoje em dia, tá certo? E vai dizer quais são as características deles. Na questão C, você vai responder: existem diferenças em relação aos documentos antigos acima? Se sim, quais? Bem, a tia já até comentou, certo? Mas aqui nós percebemos que o boletim agora ele é bimestral e todo digital, certo? Ele é entregue a cada bimestre e não mais só ao final do ano, e também não é mais feito a caneta, tá bom? No tópico Investigue, ainda da página 65, você vai precisar entrevistar uma pessoa, tá certo? Isso mesmo, e responder essas perguntas. Agora, na página 66, você vai precisar da ajuda da sua família para responder essas questões, tá bom? Você vai precisar construir a linha do tempo dos seus avós, dos seus pais e a sua agora. E abaixo, na letra C, você vai precisar entrevistar seus familiares e completar a tabela, tá certo? Você vai ter que responder todas essas perguntas aqui. Desejo sucesso para você nessa atividade e que vocês fiquem com Deus. Beijos. Tchau, tchau.